A forma pela qual eu comecei o meu ministério evangelístico foi muito inusitada. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola de Missões de Pregai. Eu sou a missionária Ludmila Costa e esse canal aqui, ele edifica vidas e restaura ministérios. Hoje eu vou estar falando sobre como começou o meu ministério evangelístico, como eu me vi, me entendi e me descobri uma missionária, uma ganhadora de almas. A minha conversão, já contei aqui no canal como foi que começou a história da minha conversão, né? Quem quiser saber, eu vou tentar deixar um card aqui, então você dá uma maratonada aqui no meu canal para você descobrir. Mas aí, o que acontece? Na época eu era universitária, tá? Isso foi aí nos anos de 2008, mais ou menos, eu era universitária. Já tinha uma estrada curta ainda no Evangelho, então não foi logo quando eu me converti, né, o meu processo de descoberta. Mas aí eu me tornei universitária e eu ia muito para uns cultos assim, uns cultos pentecostais, e ali me fortaleceu muito, né? Eu fui batizada no Espírito Santo, eu era de uma igreja tradicional, bem tradicional aqui de Salvador. E eu ia muito para esses cultos de fogo e poder, né? Só que eu observava uma coisa, que todo mundo se enchia da glória, se enchia da graça, ficava todo mundo gordo na presença de Deus. E não, ficava só gordo, inchado, mas aquilo não era eliminado para ganhar almas, não tinha um efeito naquilo. E eu comecei a achar estranho, mas eu frequentava. Na época eu morava com meus pais, eles deixavam eu frequentar. Era lícito buscar a presença, né? Buscar a glória de Deus, só que eu sentia que estava faltando alguma coisa, mas eu não entendia ainda. E minha mãe, ela já era evangélica, mas minha mãe já era meio tradicional, porque ainda não conhecia, né, a manifestação do Espírito ainda. Mas ela me dizia uma frase que, logo quando eu me converti, né, logo quando eu recebi a Jesus, ela dizia: olha, a fé sem obras, ela é morta. E aquilo ficou grudado na minha mente. Eu ainda não conhecia muito bem as Escrituras, mas eu vim tendo o entendimento com o tempo de que eu precisava fazer alguma coisa pelo Evangelho. E então, comecei a ir para esses cultos, né? De reteté, que chama aqui em Salvador chamamos assim. Não sei se na sua cidade chama dessa forma, ou se tem outro nome. Se tiver, coloque aqui nos comentários que eu quero conhecer. Então eu comecei a ir. Aí um belo dia, conversando com um amigo meu que já tinha um pouco mais de experiência no Evangelho, ele falou assim: sim, depois desses agrupamentos, vocês combinam para fazer evangelismo? Eu disse: não, como é que é isso? Como é que faz? Só que esse amigo, ele não detalhou para mim como era o processo, e nem precisou, porque o próprio Espírito Santo, ele me fez ter um entendimento mais claro, e aí eu vim colar as peças de que a fé sem a obra, ela é morta. Então que eu precisava fazer a obra, porque aquilo não era obra, aquilo era só o enchimento do Espírito. Eu estava pronta, eu precisava fazer alguma coisa. Existiam pessoas que precisavam receber aquilo que eu tinha ganhado, aquilo que eu tinha recebido. Então, foi uma fase na minha vida, assim, uma das fases que eu mais estava ocupada. E como você já deve saber, Deus, ele não procura desocupados, né? Ele procura ocupados para a obra dele. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente, irmãos, saía às 5 da manhã. Eu trabalhava no polo petroquímico aqui de Camaçari, em indústria. Então eu acordava muito cedo, pegava ônibus antes das 6 horas. Na época eu estava, como vocês sabiam, eu falei no início do vídeo, eu estava na faculdade. Então eu trabalhava, só saía de lá às 5, chegava em Salvador já no horário da faculdade. O ônibus já me deixava na porta da faculdade. E eu só chegava em casa mais de 10 horas da noite. Então, eu saía de casa às 5 e só chegava às 10 da noite. Foi a fase mais maratonável da minha vida, sabe? Eu via meus pais assim, já quase, quando acordava e quando ia dormir.
Então, eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa pelo Evangelho, pela obra de Deus. E foi justamente nessa fase que, às vezes, aos sábados, nos finais de semana, eu estava nesses cultos. Só que, por um direcionamento de Deus, eu deixei de ir mais para esses cultos, né? Eu reduzi as minhas idas, porque eu entendi que eu precisava fazer algo além daquilo ali. Foi então que o Espírito de Deus começou a me convencer de que eu precisava abrir minha boca e falar dele para quem não conhecia ele. Então eu comecei a pregar, sabe aonde? No ônibus. Pois é, pregava no ônibus. Eu pregava primeiro no ônibus executivo, né, onde ali era um ônibus fechado, reservado, sempre as mesmas pessoas para serem distribuídas nessas indústrias, né, no polo petroquímico aqui de Camaçari, aqui na Bahia. Então, eu chegava com os meus folhetos, eu comprei os meus folhetos e começava a distribuir dentro do ônibus. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pregar, mas eu entregava quase todos os dias. O pessoal fez coleção. E ali existia um cristão, um irmão em Cristo nosso, muito meu amigo até hoje. E ele já tinha um tempo de caminhada na fé e ele achou aquilo a coisa mais linda. Ele ficava olhando assim, na verdade ele nasceu no Evangelho, berço cristão. E ele ficava observando o meu comportamento, a forma que eu conduzia as coisas, né? O manejo ali da evangelização, só que eu não falava nada. E ele achou, e um dia ele sentou do meu lado e ele começou a conversar comigo. Ele foi uma das pessoas também que me discipulou naquele tempo, né? Naquele período. E ele falou que admirava aquilo e ele entendia que aquilo tinha relação com o primeiro amor, aquele fôlego. E ele falou que ele sentia falta dessa fase, né? E que ele admirava e que eu estava ali motivando ele a voltar a fazer isso. E tudo bem, seguiu-se a vida. Então, naquele período, além de eu evangelizar esse público, eu também pegava um ônibus coletivo. Esse ônibus ele era executivo, mas aí eu ia para o trabalho. Lá no trabalho, eu já não tinha muito espaço para fazer o trabalho evangelístico. Até porque eu era nova, convertida, não tinha muita experiência, muita forma de fazer. Mas o que acontece? Então, nessa época, como eu havia dito, eu fazia faculdade e nos ônibus, né, na volta para casa, eu pegava esse ônibus com muito estudante. Tinha uma outra faculdade, né, tinha minha faculdade, uma outra faculdade adiante, e era onde a maioria dos estudantes dessa outra faculdade estavam. Eu estava já sentada, às vezes eu estava em pé e eles entravam. E foi muito incrível, era muito incrível porque era muito natural. Tinha um versículo, era um texto que eu ministrava muito, que é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um texto bem conhecido, né? Que está em João 14:6. Interessante assim que, na verdade, eu estava sentadinha, ou as pessoas estavam sentadas, então eu evangelizava ali, naquele momento, né? Naquela situação, a pessoa que estivesse sentada ao meu lado. E eu andava com a Bíblia, eu levava muito a Bíblia para onde eu ia. Eu levava para a faculdade, levava para o trabalho. No trabalho eu lia a Bíblia nos horários de intervalo. Mas voltando para o ônibus, né? E eu pegava muito estudante, pegava muitas pessoas afastadas, né, desviadas. E eu lembro que eu falava esse texto. E quando eu falava esse texto, eu explicava, eu dizia, olha, eu aproveitava, Deus me usava de estratégia para falar bem especificamente na linguagem do estudante, né? Que era estudante igual a mim. Então eu dizia, olha o que está dizendo aqui na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estes são artigos definidos, o caminho, ou seja, não é um caminho, não é um artigo indefinido, que indefine, não, é um artigo que define, um artigo definido, ele é o caminho, ou seja, só tem esse caminho, a verdade, só tem essa verdade, a vida. Só que eu focava muito no caminho, e aquilo me distrava a pessoa. Uma das características desses trabalhos que eu fazia
era a revelação, né? Deus me dava muitas revelações nesse processo. Então eu evangelizava e falava de coisas da vida da pessoa. E a pessoa virava para mim e dizia: ai, como é que você sabe disso? Nossa, você sabe da minha vida. E elas entendiam que era a manifestação de Deus, né? Na época eu não sabia fazer apelo, ainda não tinha aprendido, não tinha recebido esse ensinamento, né? É uma coisa que eu acho uma deficiência muito grande, muito grave das igrejas. Não ensinarem, não ministrarem, não direcionarem. Romanos 8, né, 9 e 10, onde fala sobre a evangelização. Na verdade, Romanos 10, 9 e 10, que fala sobre o apelo, né, a oração de confissão, a importância de fazermos a oração de confissão. Foi ali quando Paulo explicou como era o processo. Se com a tua boca confessares e com o coração creres, serás salvos, né? E muitas vezes nós não vimos isso, vemos o apelo acontecer, mas os cristãos em si, eles não recebem o ensinamento. É por isso que tem aí vários seminários hoje, eu não posso falar de todos, eu posso falar do meu, que é um seminário que orienta, que ensina como você ganhar almas, gente. Pois é, como você ganhar almas da forma certa, com estratégias, a forma de falar, a forma de conduzir. Então, assim, veio uma história para que eu chegasse até aqui, esse canal aí de quase 10 mil inscritos, para justamente estar orientando pessoas, trazendo essas pessoas para que elas tenham entendimento, porque tem muita gente perdida dentro da igreja, né? Existe um mandamento de muitas lideranças: ganhar almas, faça isso, só que não é só entregar um folheto, né? Eu era nova convertida entregando o folheto porque eu queria fazer uma coisa, ou seja, melhor do que nada. Só que, tipo, não existia um ensinamento, né? Então as coisas eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu também fiz um seminário, participei de um seminário, mas muita coisa fui eu que busquei, fui eu que reuni, fui eu que corri atrás para entender. Então, infelizmente, a igreja brasileira, ela tem essa deficiência quando o contexto é evangelismo. Eu não estou generalizando, tá? Estou dizendo que a maioria avassaladora tem essa deficiência. Deseja pessoas, deseja almas, mas não tem um ensinamento padrão eficiente. Tanto é que, por essa razão, Deus tem levantado pessoas que amam esse trabalho e tem criado, né, institutos, instituições, como a Escola de Missões e de Pregar, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No meio desse processo todo, eram as revelações. Eu anunciava. Aqui era a exposição do Evangelho nos centros urbanos. Não existia aqui nesse contexto o apelo, porque eu não sabia fazer, não sabia como fazer. Tá? Eu não tinha coragem de perguntar: você quer aceitar Jesus ou você quer confessar Jesus? Porque a pessoa, na verdade, ela não sabia, eu não ia saber o que fazer, certo? Pronto. O que é que acontece? Aí eu fui amadurecendo, fui tendo entendimento, fui lendo mais a Bíblia, fui buscando conhecimento nesse contexto e fui aprendendo. Aí começaram-se os trabalhos no terraço da faculdade, né? Despertou em mim um desejo muito grande de fazer esse trabalho na faculdade, de fazer reuniões nos intervalos. Então, Deus colocou no meu caminho um irmão em Cristo que também amava fazer esse trabalho, né? E conversando com ele percebeu e ele articulou a parte do trabalho, né? Ele foi na diretoria, conversou, falou desse trabalho, de fazer no terraço e tal. Ele conseguiu e nós começamos a fazer esse trabalho para a honra e glória de Deus. E como eu era nova convertida, ele estava me dando todo o apoio, auxílio, ele fazia alguns apelos, fez o processo de trabalho e eu só na observação, aprendendo e amadurecendo e também fazendo. Chegou um ponto que ele não deu mais continuidade, eu não lembro por quê, não sei se ele saiu da faculdade, se ele foi transferido, eu não lembro por que razão, mas eu permaneci até o final do trabalho, né? E eu soube que mesmo depois que eu havia terminado o trabalho, que tinham dado continuidade, eu fiquei tão feliz, mas eu não pude mais ter como acompanhar, né? Enfim, várias outras atividades. Mas assim, foi um trabalho que deu frutos. Algumas pessoas
elas confessaram a Cristo, elas continuavam indo, e a forma que Deus me usava naquele período era muito maravilhosa. Eu digo naquele período porque eu era nova convertida, conhecia a Bíblia, o básico, mas Deus as palavras que eu lia me traziam revelações muito profundas, porque você só sabe ministrar a Bíblia se você lê. Não tem palavra adivinhada. Se você lê em algum momento da sua vida a Bíblia, você vai estar em situações que quando você abrir a boca para ministrar, o Espírito Santo ele vai te lembrar e você vai ministrar com graça. Olha, o vídeo já está enorme, já tem 15 minutos aqui, eu não vou editar esse vídeo. Se você quiser a segunda parte desse vídeo, que eu fale um pouco mais no início da minha fé, mais alguma história interessante, coloca nos comentários, tá? Que eu vou preparar um material maravilhoso para contar para você como é que eu me descobri ganhadora de almas, tá bom? Então, por hoje é só. Eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou tentar deixar, tá, gente? Porque eu tô num processo aí que eu tô sem celular, olhem pela minha vida, eu estou usando o celular do meu marido, meu celular esse período aí deu uns problemas, então eu estou um pouco limitada nas edições e fazer algumas coisas, mas eu vou tentar deixar aqui, ou então você procure outros vídeos, um curso gratuito que eu tenho especial para você que deseja saber um pouco mais de missões e se aprofundar mais, é um presente nosso, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor.